Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Meu nome é Gilson e nesse vídeo nós vamos estar falando mais sobre o framework Django, e junto com o desenvolvimento de aplicações web com essa ferramenta. Dentro desse título desse slide, a gente colocou como desenvolvimento web para perfeccionistas com prazos, Esse é a frase que o pessoal colocou, tanto é que se você for ver no site oficial da ferramenta do Django, eles colocaram essa frase. E aí acabou pegando isso, Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gilson. Eu trabalho com desenvolvimento web há 7 anos, E já trabalhei com Java, já trabalhei com ASP, Atualmente tenho trabalhado mais com PHP, JavaScript e Python principalmente, Dentro dessa experiência, desses anos de experiência, já trabalhei com sistemas bancários, Com sistemas do Banco do Brasil e da Caixa. Alguns sistemas de governo, especialmente alguns sistemas de licitação do estado de Ceará, que também foi com Java, E de redes sociais, que eu trabalhei por um tempo em 2 startups, uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro, e a gente trabalhou especificamente com Python e Django. Eu, além de ser um entusiasta, eu também uso software livre, Eu já trabalho com Linux, já vai fazer uns 5 anos, e com outros tipos de ferramentas open source, como LibreOffice, enfim. Eu procuro ser ativo nas comunidades, principalmente na comunidade Python do Distrito Federal, que é conhecido como Grupo IDF. Há pouco tempo eu tenho começado também a ser mais ativo nas comunidades que é a dos hackers digitais, que eles trabalham com vários sistemas do governo, Sistema de transparência, e também a questão da agenda digital do Ministério da Cultura. Já tem há pouco tempo que eu trabalho com alguns sistemas do Ministério da Cultura. A gente tem feito uma parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que eu estou atualmente. E principalmente com algumas aplicações como o Log Cidadão e o Novo Salic. E um dos objetivos de fazer essa parceria é para desenvolver algumas soluções em Python e Django. Tanto é que já trabalho com essa ferramenta juntamente com a linguagem Python há mais de 4 anos. Bom, o que é o Python? Para quem não conhece, Python ele foi uma linguagem criada pelo Guido van Rossum, E é uma linguagem de alto nível, ou seja, então é uma linguagem que a sua sintaxe ela é bem mais simples de se trabalhar, Tanto é que ela é bem parecida para quem conhece com o Ruby também. Ela é multiparadigma, ou seja, você pode trabalhar tanto com um paradigma orientado a objetos, como também a paradigma funcional e imperativa também. É uma linguagem interpretada, Então, a cada leitura da sua linha de código, tanto pelo seu arquivo fonte, como também pelo seu interpretador, que já vem embutido, ele já faz a interpretação desse comando, ou dos comandos que você implementar, ele já mostra na tela, ou ele faz a ação que você definiu para a linguagem fazer. E ela também é uma tipagem forte e dinâmica. Ela é uma tipagem forte porque, diferente, por exemplo, do JavaScript, como todo mundo conhece, você não consegue somar uma variável do tipo inteiro com uma variável do tipo string, seja para 1 mais 1, em que o primeiro termo é uma variável do tipo inteiro e o segundo é uma string, que o JavaScript acaba somando, ele acaba fazendo suas macumbas, vamos dizer assim. E ela é uma tipagem dinâmica porque você não precisa definir de forma bem explícita qual é o tipo da variável que você está criando. Então, se você cria uma variável do tipo, uma variável que se chama var e você colocou um valor inteiro, você pode atribuir uma string que a linguagem vai acabar lidando com isso tranquilamente. Como eu falei, ela é uma sintaxe de fácil leitura, então ela tenta deixar bem simples a implementação. Quando você for implementar suas soluções em Python, a sintaxe ela já é bem simples, porque
ela usa muitos termos em inglês, né, como qualquer outra linguagem, mas ela é bem mais explícita isso. E também ela sempre se importa muito com a qualidade do código, a questão da indentação, né, e outros pontos. Para vocês terem uma ideia, a indentação é meio que um ponto obrigatório no Python. Então você não tem definição de escopo com chaves, né, com linguagem do estilo C, segue, né. Ela também é multiplataforma, então, claro, você instalando a máquina virtual Python, para quem não sabe, ele tem uma máquina virtual, não é tão performático, não é tão bem estabelecido que nem a JVM, mas é uma máquina virtual que segue todas as premissas de uma, né? E aí você tem para Windows, para Linux e várias outras plataformas usadas no mercado. E ela também tem baterias incluídas, como normalmente a gente fala. O que seria isso? A linguagem Python ela já tem várias bibliotecas nativas. Você tem tanto bibliotecas de acesso a bancos de dados até parseamento de informações de JSON, XML, uma pequena definição de gestão de requisição-resposta. Você pode criar um pequeno servidor. Então são pequenos exemplos que eu citei aqui de bibliotecas que já são nativas da linguagem. Coisas que, dependendo de outras linguagens como Java, PHP, você precisaria de usar alguma biblioteca de terceiro. Para quem quiser saber mais da história do Python, você tem esses links para você seguir, que é uma história um pouquinho longa. Eu recomendo, para quem estiver mais interessado em estudar mais Python, recomendo isso, sobre a história do Python. E quem é que usa essa linguagem? Todas essas empresas aí, elas têm vários cases de sucesso com a linguagem, né? O Google tem usado muito, né, nas suas soluções. Parte da sua arquitetura de busca é feita em Python. YouTube foi feito em Python desde o início, né, antes da Google comprar a plataforma de vídeos, ela sempre foi desenvolvida em Python. O Dropbox também é desenvolvido em Python, em boa parte da sua solução. Yahoo também acaba usando em algumas das suas soluções, né? Agora eu não lembro de quais, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês acabam encontrando quais tipos de projeto eles usam. O Instagram ele é um exemplo claro de uma solução feita em Python e Django, né? É claro que para ela se tornar bem escalável, ela teve que fazer algumas modificações, mas ela foi toda feita nessa arquitetura, né? A Mozilla usa muito Python, né? Principalmente o seu sistema de gerenciamento de extensões é feito em Python. Se eu não me engano, também é feito em Django também. Ela tem algumas soluções feitas em Django, mas esse sistema de extensões eu não lembro se é exatamente em Django. A Globo.com é um case muito forte em Python aqui no Brasil, né? Sites como G1, Globo Esporte, Cartola FC, todas são feitas em Python, né? E Cartola FC e Globo Esporte, elas também são feitas em Django, né? Você tem o Reddit, que usa Python, ela é toda desenvolvida em Python, né? Tanto é que agora que você pode até ver o código-fonte, né? Que ele é aberto, o código-fonte da Reddit, você vê que ela é toda desenvolvida em Python. E é muito bem feita, muito bem documentada, é um ótimo projeto para estudar e aprofundar a linguagem. E a Discos também usa Python nas suas soluções. Bom, esse daqui é um pequeno exemplo da sintaxe Python para quem não conhece, né? Esse aqui é um resumão, né, do que é Python, o que ele oferece. Então a gente chama até de Python em slide. Para quem for ver essa primeira linha, você tem um import, né, que você faz a importação das bibliotecas, dos módulos que você quer usar. Quando você quiser fazer uma definição de uma função, você usa a palavra-chave def, juntamente com o nome da função. E se tiver algum parâmetro que você queira definir na assinatura da função, você coloca. Aqui a gente tem uma função main, né? E aqui nesse caso a gente tem o print, que é basicamente para fazer uma impressão, né? Para a saída padrão, que pode ser o console. Você tem depois dos prints, você tem essa definição do full, que é uma invocação de uma função que ele tem dois parâmetros. Que esse full, se vocês forem dar uma olhada, é realmente a próxima função que ele está fazendo a invocação.
Depois dessa linha do for você tem esse print, né, que basicamente ele está imprimindo esse string 10 vezes. Então, se vocês forem ver, é bem semântica essa definição. Então, o Python ele prioriza muito a questão de que o seu código e a sua sintaxe se torne mais semântica possível, né? E você tem a definição de uma variável text, como eu falei que ela é uma tipagem dinâmica, você não precisa definir que é uma string, o próprio valor já vai definir qual é o seu tipo. E aí na próxima linha você está fazendo uma impressão juntamente com uma concatenação de strings. Essa biblioteca OS, basicamente ele traz funções respectivas a algumas coisas do seu sistema operacional. Aqui nesse caso ele está trazendo o diretório corrente do módulo, do arquivo fonte que você está executando nesse caso. E você tem a variável counter, que você está criando uma variável do tipo inteiro, você está fazendo um incremento nesse caso. E aí você tem a variável food, que ele é um tipo lista, né? Apesar que aí tem somente strings, a lista ele não fica fixa a um determinado valor. Você pode ter dentro dessa lista aí, pode ter uma string, um inteiro, um objeto, o que você achar melhor. E aí você tem o for, né, para a estrutura de repetição. Ele é bem simples, ele é bem semântico, como vocês estão vendo aí. O outro for que é bem interessante, ele tem esse range, uma função já nativa, né, funções que você não precisa necessariamente trazer via importação, a gente chama de funções built-in, né? Funções que já, a partir do momento que você for implementar, elas já estão disponíveis para você usar no código sem precisar de uma importação. Basicamente está fazendo um for aí, fazendo uma impressão de um intervalo de 1 até 10. E aí você tem outra função que eu falei, for com os parâmetros certinho. Nesse caso, nesse print você está usando o esquema de interpolação, né, de string, né, você está basicamente, ele segue uma mesma estrutura da linguagem C nesse ponto. E aí, dependendo dessa representação da string, você coloca os valores que você deseja imprimir na tela, né, ou na saída padrão. Nesse caso, se você seguir na ordem do param1, second param e o res, ele vai seguir exatamente nessa ordem e vai fazer a impressão. Você tem a estrutura de decisão, né, como qualquer um if. A diferença é que ao invés de ser um else if, é um elif, né? E aí você tem as definições booleanas aí nesse caso. Você tem a questão do end, do maior igual, né, do or. E não é muito diferente de outras linguagens para quem já trabalhou, né? E aí você tem a questão da variável de uma linha, que é parecido com um pouco no Bash. E você também tem a questão do comentário multilinha nesse caso. Você pode usar 3 aspas simples ou 3 aspas duplas também. Nesse caso e no final também, você está usando, vocês podem ver que tem esse if name igual a main. Ele é meio que aquele método main do Java. Então, quando você precisar executar algum tipo de arquivo fonte e você quer que define qual é a função que tem que ser inicializada a partir de você colocar lá um Python, por exemplo, o nome do arquivo, você define aqui, né? Se for uma definição principal, você chama para mim a função main. Esse aqui é um resumo, né, da linguagem. Tanto é que para quem quiser se aprofundar, recomendo acessarem esses links, né? Você tem aí apostilas, você tem materiais que podem facilitar no aprofundamento da linguagem. Bom, então vamos agora ao Django, né? O que é Django? O Django, para quem não conhece, ele é um framework web, né? E você usa ele para criar aplicações, né, na internet, né? Aplicações web, óbvio. Mas ele é um framework full stack, né? Para quem não conhece o que é full stack, o framework full stack é um tipo de framework que ele já tem na sua definição soluções nativas para a área da sua ferramenta. Para quem já trabalhou com PHP, trabalhou com Java, já viu que é comum a gente definir arquitetura de sistemas em que tem uma ferramenta que é estritamente específico para banco de dados, uma ORM, né?
Você tem um framework para gerenciar as requisições e respostas, e você tem um framework para tratar os templates, você colocar definições na camada de visualização para ele renderizar esse HTML para ficar tudo bonitinho, né, os JSPs, por exemplo. No caso do Django, ele já tem tudo já acoplado, então ele já tem, por padrão, já tem uma parte de gerenciar requisição e resposta, já tem o ORM embutido, já tem só parte de testes unitários, renderização de templates, né? Então é bem parecido, por exemplo, com o Rails, que já tem isso embutido. Tanto é que nós falamos que o Django ele é um meta framework, né? Então o Django, por ser um framework full stack, ele tem mini frameworks dentro dele, né? Ele segue o princípio do don't repeat yourself, né? Então você não ficar sempre repetindo, ele te dá mecanismos para você sempre reaproveitar o código, né? Além da própria linguagem. Como falei, por você reutilizar código, você vai ter menos código. Ele preza muito para você já usar algumas soluções, né? Já prontas. Então, se você for ver na documentação, se tiver algum tipo de solução que ele já oferece for bom para você, você já pode usar isso e você não vai precisar de implementar muita coisa do zero. Ele tem um acoplamento fraco, então quando você cria um projeto em Django, ele tem um estilo de arquitetura que você separa por módulos, ou como a gente fala por aplicações. Ele tem uma definição de arquitetura em que cada módulo ou aplicação, dependendo da forma que você adapte ele, implemente ele pode ser plugável até. Então é comum a gente desenvolver projetos em Django que a gente desenvolve um tipo de aplicação, módulo que a gente percebe que ele vai ser usado em mais de um projeto. E aí a gente adapta essa aplicação, esse módulo, e ele se torna plugável. Então isso acaba com que a gente tem muitas aplicações de terceiros que já foram implementadas e que, dependendo da necessidade do projeto, você nem precisa criar um. Você só pega esse projeto, faz a instalação no seu sistema em Django e aí você faz as configurações que o desenvolvedor recomenda. Ele é consistente, ou seja, ele tenta ser bem pragmático na sua definição de arquitetura. Tanto é que ele segue a definição de convenção sobre configuração, né? Então, para quem não conhece, frameworks que seguem esse princípio de convenção sobre configuração, ele te dá algumas coisas já pré-prontas. Então, se você quiser agilizar seu desenvolvimento, segue essa linha aqui. Se você quer desenvolver algum tipo de solução que sai muito do que a gente está oferecendo, você realmente precisa customizar, precisa fazer uma configuração customizada. Então, o Django ele procura ser consistente nas soluções que ele oferece, né? A gente tem essa arquitetura aqui, se você seguir essa arquitetura a gente garante que funciona. E aí segue nisso que eu falei também, nas baterias incluídas. Você tem definições pré-prontas no framework, você tem aplicações como exemplo painel administrativo, você tem um pequeno módulo de autenticação e registro de usuários, você tem um módulo de internacionalização. Então ele não é somente um framework de ORM, renderização de template e requisição de resposta. Ele tem algumas aplicações que nativos, né, mas que são opcionais para você inserir eles. Então ele tem algumas coisinhas a mais que é bem interessante. E ele também é escalável, né? Como todo e qualquer sistema, você, dependendo da necessidade, você precisa escalar o seu projeto. E ele já facilita em alguns pontos para você escalar, né, os seus sistemas em Django. Ele tem uma boa integração com caches, por exemplo, com Memcached, o uso do Redis para gerenciar a sessão de usuário. Tem vários pontos que ele já te facilita você tornar o seu projeto escalável, né? As características, né, como não vai ser muito diferente do que eu já disse antes, ele já tem um ORM nativo, que trabalha com vários bancos de dados, né, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL.
Se você for na documentação, ele sempre recomenda, não quer dizer que só vai funcionar, mas ele sempre recomenda o Postgre, que realmente é um bom banco de dados. Então, para quem gosta de trabalhar com PostgreSQL, ele vai gostar de trabalhar muito com Django. Você tem as rotas customizadas, né? Diferente de algumas soluções de PHP que você acaba recorrendo ao Apache para customizar as rotas, né? Com Django você pode fazer a criação das suas rotas do jeito que você quiser. Eu vou mostrar mais à frente. Você tem também as definições de views, né? Que aí eu vou explicar um pouco mais na frente, porque a gente tem o MVC e tem o MTV, são as mesmas coisas, mas vou explicar por que o nome. E aí você tem as definições desses controles que você gerencia requisição e resposta. Você tem os templates para você fazer a renderização. A criação de uma classe que vai representar um formulário para você fazer a validação dos dados e tal. Você tem um módulo de autenticação e registro, um painel administrativo que basicamente ele agiliza uma criação de uma parte de administrador, né? E você tem a internacionalização, que muitos frameworks também tem, e você tem segurança com a questão de proteções de SQL injection, de clickjacking e assim por diante. Quem usa Django? Essas são as empresas e projetos que usam Django, né? Você tem o Discos, como eu falei, o National Geographic usa em alguns sites deles, a NASA também, o próprio Instagram e o The Guardian é feito em Django, o sistema de extensões do Mozilla que eu falei do Firefox é feito em Django também, Pinterest também é feito em Django, Radio ele usa em Django e algumas das suas APIs também. E a Globo.com, como eu falei, a G1, Globo Esporte, o Catol FC é feito em Django também. Bom, a questão da arquitetura do Django. Como eu falei, o view nesse caso, né, para quem estava estranhando, a view ele faz o papel do controle nesse caso. Se vocês forem ver, eu botei uma pequena imagem aqui, que você tem o MTV e o MVC, né? Para quem conhece, MVC é uma arquitetura que é usada muito para desktop como também para web, para você separar o projeto em camadas, né? Cada um com as suas responsabilidades. E o Django ele chama de MTV, mas no final das contas é um MVC como qualquer outro. Você tem a questão da camada de modelo, que é normal para qualquer projeto. A diferença, a questão da nomenclatura, é que nós tratamos o template como, nesse caso, a própria definição do HTML, a representação da tela, né? Então você cria um modelo, como é que pode dizer? Você cria um modelo de como ele vai ser mostrado na tela, né? Seja HTML, seja o formato que você quiser. E o que a gente chama de controller normalmente é até a view, né? Por quê? A view a gente segue na ideia que o usuário, quando vai fazer acesso a algum tipo de URL, a própria view que vai definir como é que o dado que o usuário está pedindo vai ser retornado. Se vai ser HTML, se vai ser em JSON ou XML. Então é a view que vai decidir como é que vai ser retornado o dado e como vai ser representado esse dado. Então acaba que a gente usa esse termo de view, né? Eu não coloquei aqui, mas o controle também pode ser tanto a view como também o que a gente chama de URL conf, que é responsável pelas rotas, né? Pelo gerenciamento das rotas da aplicação, que eu vou explicar agora na próxima slide. Como é que é um fluxo, né, de uma aplicação em Django normalmente? Você, usuário, você quer acessar um link, né? E esse link ele é recebido pelo servidor, né? E aí o Django vai pegar essa rota, essa URL, e vai bater na sua lista de rotas que você definiu na ferramenta. E aí ele vai fazer todo o batimento, né? Se determinada rota é igual ao que você passou, se não for igual, ele vai passando para as outras linhas das rotas que você definiu. Se ele encontrar uma rota que bate exatamente com a URL que ele recebeu, ele já vai verificar qual é a view que tá gerenciando essa rota. Ele invoca essa view,
A view faz o trabalho que precisa ser feito, se vai precisar ir se ele vai invocar alguma coisa do modelo ou não. Se invocar alguma coisa do modelo, algum tipo de consulta, inserção, atualização, o modelo ele vai invocar através da ORM, né, algum tipo de processo que o usuário vai acessar pelo banco, né, alguma inserção, alguma consulta. Feito isso, o modelo vai retornar o que o usuário requisitou, né, ou com sucesso na inserção, ou algum resultado de consulta. Ele volta isso para a view, e a view manda isso para a camada de template para definir como é que isso vai ser representado, né? O tipo do formato que vai ser representado para o usuário. Bom, vou mostrar mais ou menos como é que a gente pode preparar um ambiente para trabalhar com Django, né? Inicialmente, as ferramentas que a gente pode usar é o Python, né? O mercado ainda tem usado muito 2.7, né? Apesar que pode ser usado Python 3 também, né? Por que não uso Python 3 assim, em 100% hoje em dia? Para vocês terem uma ideia, o Python já existe e já tem mais ou menos uns 3, 4 anos, se eu não me engano. Mas o que acontece, tem muitas aplicações, muitas bibliotecas que ainda não foram migradas do 2.7 para o 3, né? Então acaba que ainda o mercado ainda acaba usando essa versão do 2.7. Os links que eu mandei, alguns ensinam para a versão 2.7 e outros para o Python 3. Mas não se preocupa muito não, que você pode partir para o 2.7, depois com mais calma você pode ir para o Python 3, que você não vai perder muita coisa. A ferramenta que também a gente usa para gerenciar dependências é o pip, né? A gente instala as dependências dos projetos, ou ele é parecido com o Composer, né, do PHP ou do Maven no Java. A gente usa muito o VirtualEnv, que ele basicamente cria um ambiente virtualizado em que você roda num diretório, por exemplo, um Python específico, e lá dentro a gente pode instalar as dependências do projeto. Isso é bem interessante quando a gente não quer instalar certos pacotes no sistema operacional, principalmente Linux, que usa Python em muita coisa. Então, ao invés de ficar na pasta do sistema operacional, ele fica nesse ambiente virtual específico, numa pasta que você cria, né? Ou algum tipo de servidor também, que tem vários projetos em Django, uns usam Python 2, outros Python 3. O VirtualEnv ele é uma bela solução para você isolar os projetos que você trabalha. Você já vai trabalhar com Django, óbvio, mas na versão 1.8, que está disponível no momento, né? Está sendo feita essa gravação. E a gente vai usar o SQLite porque ele já é nativo do Python, então é bem mais simples, a gente não vai precisar de fazer tanta configuração para o banco. Bom, quando você for acessar o terminal, você pode executar esses comandos aí para fazer a instalação do pip e do VirtualEnv, né? Aqui a questão do VirtualEnv, você usa o pip install, né, para você fazer a instalação. E aí você escolhe o pacote que você quer instalar. Nesse caso, esse aqui é o único pacote que a gente vai instalar que vai estar no sistema operacional. E aí, feita a instalação, a gente faz a criação do ambiente virtual. A gente usa o comando VirtualEnv e define o nome do projeto, que aí ele vai criar uma pasta nova. E dentro dessa pasta ele vai definir um Python interno, um pip interno, tudo pronto para a gente usar. Mas só que ainda não está pronto para a gente usar, na verdade. Ele só cria a pasta, tudo com a estrutura toda disponível. Para a gente realmente usar, a gente precisa ativar esse ambiente com o comando activate, né? Que aí você ativa o ambiente virtual e aí qualquer pacote que você instalar, ele vai ser instalado na pasta e não no sistema operacional. Esse aqui é um pequeno exemplo, né, que eu falei. Esse aqui a gente está fazendo instalação do Django na versão 1.8.4. E aqui, ó, se vocês forem ver no prompt de comando, ele vai realmente adicionar o nome da pasta, que é o nome do projeto, que é o Hello Django. E aí, quando vocês verem essa mudança no prompt aqui entre parênteses, é onde você percebe que o ambiente está ativado. E aqui, quando vocês estão vendo, ele está fazendo a instalação, fazendo download, né?
E aqui ele faz a instalação e mostra que foi feito com sucesso. Bom, vamos criar um projeto novo agora. Para criar um projeto é bem simples. Você usa esse comando do Django Admin, que é Django Admin Start Project My Site nesse caso. Vamos usar alguns exemplos do tutorial do Django na documentação. E aí a gente cria o projeto, e aí quando você for ver a estrutura do projeto, ele segue desse formato. Ele cria uma pasta, né, que é esse My Site, dentro dele ele cria o script manage.py. Esse script você vai usar ele muito no projeto, por exemplo, para rodar um servidor local, para você criar o banco de dados. Algumas tarefas utilitárias no projeto você vai rodar através do manager.py. Dentro dessa pasta, ele tem uma outra pasta chamada MySite, que é realmente você define o pacote do seu projeto, né? Através desse arquivo chamado init.py, onde você define que essa pasta MySite é realmente o pacote, né? E você tem o arquivo settings, que é onde você define as configurações do projeto, URLs, onde você vai definir suas rotas customizadas, e ele traz o WSGI, que é basicamente o script que você vai usar principalmente na produção, para você usar com Nginx ou com Apache, que usa o protocolo, que usa o padrão WSGI. E aqui a gente é comum rodar esses comandos antes de rodar, né? Esse comando do migrate, basicamente, ele vai criar um banco de dados, né? Por padrão, ele cria no formato SQLite, né? E aí ele vai rodar toda uma lista de arquivos, né? Que define todo um histórico de como vai ser o banco de dados, principalmente de algumas aplicações nativas do Django que a gente vai estar usando. Eu vou explicar a questão dessas migrações um pouco mais para frente. Você tem a questão também do comando run server, que é onde você realmente vai levantar o servidor local, né? Que aí, depois que a gente criou o nosso banco de dados, a gente vai levantar o servidor com o run server e ele vai retornar isso que vocês estão vendo aqui no console, né? Ele mostra mais ou menos a versão que você está usando, qual o arquivo de configuração. E aqui ele diz que ele está iniciando o servidor de desenvolvimento nessa URL aqui, né? Que isso já é o padrão. E aí, quando vocês forem acessar o browser, ele vai mostrar essa pequena telinha dizendo que já está funcionando e pronto para você desenvolver. Agora vamos criar uma pequena aplicação de exemplo. A questão de aplicação no Django é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Nesse caso, a aplicação do Django ele é um módulo que ele é independente, né? Como uma funcionalidade do sistema que você está fazendo. Então, quando você cria um módulo de posts, a gente está criando uma aplicação chamada posts. Você tem um módulo de autenticação, a gente tem uma aplicação chamada autenticação e assim por diante. Então, todos esses exemplos aqui ele pode ser uma aplicação. E aqui, ó, cada aplicação ele tem uma estrutura fechada, né? Como eu falei, o Django ele é bem pragmático na questão da arquitetura do projeto que você faz. Aqui, para você criar um projeto novo, você usa o comando start app, né? E aí, o parâmetro você define o nome da aplicação. Nesse caso, está criando uma aplicação de enquete. E aí, se vocês forem ver mais embaixo, essa é a estrutura básica de uma aplicação em Django. Você tem a pasta da aplicação, você tem o arquivo admin, que é o módulo que você define algumas configurações, caso você for usar o painel administrativo do Django, né? Por exemplo, você já pedir para ele inspecionar algumas classes algumas entidades que você implementar no enquete e automaticamente ele mostra um CRUD no painel administrativo. Você tem o init, né, que se define como pacote do projeto, né, que isso já vem do Python. Você tem a pasta de migrations, que ele vai armazenar todo o histórico e evolução das suas entidades, dos seus modelos na aplicação. Você tem o arquivo models, que realmente fica as entidades da aplicação que você criou, né? E aí você tem o arquivo testes, que você pode implementar todos os testes unitários dessa aplicação aqui nesse arquivo. E aí você tem o arquivo views, que é onde você vai criar todas as definições das suas views para gerenciar as requisições e as respostas.
criada a aplicação, você vai no arquivo Settings, né? E dentro de várias pontos de configurações que tem no arquivo, você tem esse chamado de Installed Apps. É onde você registra as aplicações que vão ficar disponíveis no projeto. Então, quando você for abrir, você vai verificar que tem vários Django Contribui. Então, essas aplicações elas ficam por padrão quando você cria o projeto, né? Você tem a aplicação de administração, que eu falei do painel administrativo, de autenticação, tipos de conteúdo, para você criar conteúdos genéricos, seção de usuário, mensagens de usuário de sucesso, enfim, mensagens de tela e tratamento de arquivos estáticos, né? Você não precisa usar sempre todos, dependendo da sua necessidade, você pode adicionar esses aí ou pode remover. E aí mais embaixo a gente tem a nossa aplicação aqui de enquete. Aqui o Django Models, onde vamos definir todas as entidades, né, do Django. Aqui eu estou usando dois modelos de entidades que a gente pode usar aqui nesse vídeo. Eu estou criando uma pequena aplicação de enquete. Então a gente tem dois modelos aqui. A gente tem um modelo de questão e um modelo de escolha. Então no modelo de questão, basicamente a gente define o texto da questão, né, a própria definição da questão. E a gente pode definir também a data em que ela foi publicada. Se vocês forem perceber, aqui nós herdamos dessa classe model, então automaticamente ele vai ser um modelo. E aqui nós definimos atributos desse modelo, dessa entidade. Então a gente está definindo que esse atributo ele é do tipo SHA e que o tamanho máximo dele é 200. E a questão da data da publicação, a gente está definindo que ele é um tipo de datetime e que ele vai ter esse rótulo no seu formulário que a gente for criar mais à frente. Isso daqui é opcional, tá? Isso aqui não é necessariamente obrigatório. E todos os fields podem ter essa definição de rótulo. Ele só pede que seja o primeiro parâmetro, né? Se você não for definir, o rótulo vai ser basicamente o nome do atributo. E aqui a gente tem um outro modelo de escolha, né? Segue a mesma ideia, né? A gente tem um texto da escolha, que é um SHA, o tamanho máximo dele. Esse aqui é o do tipo inteiro, né? Que por padrão o valor dele vai ser 0. Se você não botar nada, o padrão vai ser 0. E aqui a gente está definindo um relacionamento aqui entre o question. Aqui a gente está fazendo um relacionamento de 1 para muitos aqui. Então, dentro de uma questão a gente tem várias opções. Então a gente bota uma chave estrangeira aqui, que a gente usa o foreign key, e aqui parâmetro ele pede a entidade que você quer fazer o relacionamento, que no nosso caso é o question. Esse aqui são alguns tipos de dados que a ORM suporta, tá? Alguns são novos nessa versão 1.8 e outros já vêm desde o início do framework, né? Esses aqui são alguns deles, né? Eu não vou aprofundar muito, que você pode acessar mais detalhes dessas features que eu estou mostrando para vocês nesses links que eu estou botando aqui no rodapé de cada slide. As migrações já tem sido um mecanismo bem comum para desenvolvimento de aplicações web hoje em dia. Quem já não teve a questão de você criar um banco de dados, você tem vários arquivos .sql para rodar, né? Você tenta seguir uma nomenclatura, sei lá, um prefixo, você define no prefixo de cada arquivo a numeração para seguir uma ordem que ela foi criada e como ela vai ser rodada e assim por diante, né? O problema é que isso pode dar uma merda, porque você pode colocar uma coisa errada no arquivo SQL, você mudou a ordem, né, que vai ser executada, isso pode quebrar todo o seu esquema. E a questão de migrations, de migrações do banco, ele veio para justamente automatizar essa evolução da sua base de dados, e você tem meio que um controle de versão de como vai ser essa estrutura, esse modelo, né, esse seu esquema de banco de dados. Então, por exemplo, uma aplicação que você, a primeiro momento, você, no nosso caso, criou um modelo de questão e escolha. Então, a gente, se fosse da forma antiga, a gente cria um SQL para criar essas duas tabelas. A gente adicionou mais uma coluna na entidade de questão. Então, a gente tem que criar um outro SQL
para fazer uma adição de coluna na tabela de questão. No caso das migrações, isso já é automatizado. Então, as entidades que a gente cria, o framework vai inspecionar essas alterações, né? Vai bater com os arquivos que ele mesmo cria automaticamente, né? Verifique se teve alguma mudança. Se teve alguma mudança, ele cria um novo arquivo de migração. Isso pode ser rodado automaticamente também ou pelo comando migrate que eu mostrei lá atrás, né? Que nada mais aquele comando migrate, ele está rodando arquivos de migração daquelas aplicações nativas do Django e para você criar o seu banco de dados com as tabelas que precisa. Essa questão de migração você elimina problemas que é bem comum. Você não perde muito tempo, né, com a questão da migração, porque é um trabalho bem delicado, você diminui muito tempo com isso. Você não vai ter problema de rollback, né, ou se você fizer um rollback que não vai dar em nada, que mesmo você fazendo um rollback vai quebrar o seu banco de dados. Isso é um problema muito grande, principalmente produção. Você tem uma maior propensão a erros nesse caso, se você não usar a migração, porque é feito de forma manual, né? E aí você também tem uma difícil integração, por exemplo, sei lá, de alguns modelos ou de algum tipo de relacionamento que você está adicionando, por exemplo. O Django ele já possui uma ferramenta que você possa usar e ele automatiza esse controle e evolução do seu banco de dados, né? Então, a cada migração você já acompanha a alteração que você fez no modelo, por exemplo, do exemplo que eu coloquei. A segunda arquivo de migração, que foi adicionar uma nova coluna no modelo de questão. A cada mudança que ele for inspecionar, ele cria um arquivo novo, como eu falei, né? Ele define lá, ó, a gente tem uma migração inicial, uma migração 01, que ele cria as tabelas a partir desses modelos, e eu tenho uma segunda migração que eu adiciono a coluna. Todas essas migrações que eu falei, ele vai ter tanto a própria definição dessa alteração, né, que você está fazendo a adição de coluna, como também ele já define como vai ser o rollback caso der algum problema. Então, quando você fizer a migração lá com o migrate, lá, manage migrate, então vai fazer a migração. Se der tudo certo, ele vai fazer a alteração. Se teve algum problema nessa migração, ele vai seguir esse procedimento de rollback e aí o seu banco vai voltar no ponto que estava antes. Então você não vai ter qualquer problema, você não vai ter problema com quebra de esquema nesse caso. E aqui são exemplos dos comandos da migração, né? O comando make migrations é onde ele basicamente vai inspecionar as suas entidades do sistema. Ele vai verificar se teve alguma alteração que não está nos arquivos de migração que ele criou antes. Se tiver alguma alteração, ele cria um novo arquivo de migração. E aí, feita essa criação, você pode usar o migrate para ele executar esse script, que na verdade é um script, né? Ele vai rodar esse script de migração que ele acabou de criar e aí ele atualiza o banco de dados. Você criou um modelo, né? Você já está sincronizado com o banco de dados. Como é que agora faça o gerenciamento e a persistência? Com o Django, quando você cria um modelo, ele já tem meio incorporado toda a definição da ORM, a questão de consulta, a questão de persistência. Tanto é que quando você cria uma classe nova, ela herda pela classe mods do Django, é por ali que você vai receber todas essas características da ORM. Então, por exemplo, eu estou colocando como exemplo aqui um interpretador Python, então eu meio que já importei, está aqui implícito, mas eu importei a classe question. Vocês estão vendo aqui esses exemplos. Para você pesquisar todas as questões, você usa esse comando aqui, né, question.objects.all. Ele vai listar todas as questões inseridas no banco, nesse caso não tem nenhum. E aí eu crio uma nova questão. Então eu tenho duas formas de criar uma questão. Eu posso usar o objects create, já boto como parâmetro os próprios atributos e os valores que você quer associar, e aí ele automaticamente já vai criar quando o interpretador for ler essa linha ou quando você for dar um enter, por exemplo, no interpretador, né? E a segunda opção é você criar já um objeto, né, novo, né, do tipo question, e você bota os valores respectivos aos atributos.
E aí você usa o método save, né, que já vem importado do Models, para você fazer a inserção no banco. E quando você for pesquisar novamente, você vai verificar que ele vem uma lista já com seus registros inseridos. Aqui um exemplo para você pesquisar através de alguma coluna. Por exemplo, estou pesquisando pelo ID aqui, né? E você também pode pesquisar pelo parâmetro que é de PK, né? De chave primária. É só um alias, não é muito diferente. Você pode pesquisar também, por exemplo, pelo texto da questão. Quando você fazer essa questão da pesquisa, você pode retornar essa pesquisa para uma variável. E aí sim você pode fazer o que você quer fazer. Você tem também a questão de atualização, né? Aqui estou mostrando um exemplo de como você atualiza. Você consulta o objeto que você quer fazer a atualização, armazenando uma variável. Aqui eu botei pedi para imprimir o valor da variável do texto da questão, para vocês terem uma ideia. E aí eu faço a atualização, né? Mudo o nome do texto, salvo, né? O save, ele vai verificar que ele já está persistindo no banco, então ele executa o update nesse caso. Faço a atualização e eu pesquiso de novo só para pegar a atualização que eu acabei de fazer no banco. E aí quando for pedir para imprimir de novo o texto da questão, vocês podem verificar que foi atualizado. E aí para remover um objeto do banco de dados, vocês fazem o mesmo esquema, né? Faz a consulta do registro e pela própria instância do registro você pede a remoção dele. E isso tudo já é comitado automaticamente. E aí você tem agora o Django Forms, né? Que nada mais é uma definição através de uma classe em Python para você fazer algumas orientações nos formulários que você precisa usar no sistema. Esse aqui é um exemplo bem clássico de um formulário, por exemplo, de contato, né, de Fale Conosco. Se vocês forem perceber, eu estou criando 4 campos. Eu tenho um campo de assunto, né, mensagem, a pessoa que está fazendo o envio dessa mensagem e se ele quer receber uma cópia. Então já é autoexplicativo. Vocês podem perceber que eu tenho 2 campos aqui do tipo de string, eu tenho um campo do tipo e-mail, né, para fazer a validação de e-mail, e eu tenho um campo booleano. Então no primeiro eu defino o tamanho máximo, o segundo eu estou definindo qual é o widget que ele vai ser renderizado na tela. Então você tem um field e tem um widget. Aqui é bem interessante que você pode definir como é que vai ser renderizado. Se você não for definir, por exemplo, como um text area, ele vai definir como um input do tipo text, não o próprio tag do HTML que é o text area. Então você pode customizar vários tipos de fields e criar suas próprias fields. E você pode criar widgets que pode definir como é que vai ser renderizado na tela. É bem interessante. E aí a gente tem o e-mail field, que ele já é um field customizado herdando do char field, que basicamente ele faz uma validação se é e-mail válido ou não. E aí você tem o boolean field, que define que ele não é obrigatório, né? Porque por padrão, cada um desses campos eles vão ser obrigatórios. Se você quer que seja opcional, você precisa definir de forma explícita isso. E aí você tem 2 formas de você criar um formulário, né? Você tem o Django Form, né, que você cria uma questão. Aqui no nosso caso está criando uma questão que vai ser um formulário, né, o nome da questão e a data da publicação. E você também tem o Django Model Form, né, que ele basicamente vai fazer uma inspeção do seu modelo. Tanto é que você coloca isso numa classe interna, né, que é o meta. Você define meta informações desse formulário. E eu estou dizendo por o seguinte: eu quero criar um formulário de questão. Eu quero que você acesse o modelo de questão. E quando eu for renderizar isso para a tela, por exemplo, eu quero que só renderize o campo de texto, né, do question test e o pub date. Caso você tiver mais de algum tipo de field que você não quer que exiba, que você não quer que mostre, você é só não colocar nessa questão de fields, né?
ele não é necessariamente obrigatório, tanto é que se você não for definir esses fields, ele vai listar todos os atributos da entidade e vai renderizar isso em um formulário. E aí chegamos nas views. Esse aqui é um exemplo bem clássico de uma view. Aqui você tem um exemplo de uma view tratando uma requisição. Então ele pelo parâmetro request, o Django vai pegar a requisição do usuário e vai armazenar nesse objeto request. E aí o que a gente precisa pegar dessa requisição, a gente usa esse objeto request. E se eu quiser fazer fazer com que essa view retorne alguma coisa, eu faço um return nesse caso. Então eu estou usando a classe HTTP-response, estou fazendo uma coisa bem simples. Eu boto como parâmetro o próprio conteúdo que eu quero que retorne, nesse caso é só um texto, mas pode ser um HTML, pode ser um JSON, o que você achar melhor. Esse caso é um exemplo bem simples de como você cria uma view, né? Esse tipo de view, se você for perceber, ele é uma função, né? Então a gente tem dois tipos de views. A gente tem essa view que a gente chama de Function Based Views, e a gente tem um outro tipo de view que a gente chama de Class Based Views, que eu vou explicar mais na frente. Vamos seguir um exemplo aqui de uma view que a gente pode criar, né? Por exemplo, uma criação de uma questão. Então, como é que seria esse fluxo? A view vai receber a requisição do usuário, né? Então, eu estou colocando o fato em que o meu sistema de rotas ele já bateu a rota com a requisição com a URL do usuário, e ele já está começando a invocar a view da criação da questão. Então, a view vai receber a requisição do usuário, vai armazenar naquele objeto request. E aí, se for o GET, eu retorno a página com formulário, né? Então, é como se fosse uma requisição simples de criar uma nova questão. Agora, se for um POST, então quer dizer que o usuário preencheu o formulário e clicou em enviar. E aí, depois, quando eu verificar que o método é POST, eu verifico se o formulário é válido, né? Seguindo aquela própria definição lá do formulário, naquela classe lá que eu criei, no Django Form. E ali mesmo, o próprio Django verifica naquelas definições, ele vai fazer a validação das informações. Se tudo estiver válido, aí ele vai trazer os dados bonitinhos para me fazer o que eu preciso fazer. Se não for válido, ele vai retornar esse erro, né? E aí a gente passa isso para a tela para o usuário fazer as correções necessárias. Mas se tiver tudo bem, aí ele verifica se os dados podem ser inseridos no banco, né? Se for inserido, beleza, ele vai persistir no banco de dados. Se tiver algum outro problema que o próprio modelo possa verificar, né? E aí ele vai dar erro. Mas se tiver tudo certo também, ele persiste no banco de dados e a gente retorna a página de sucesso. Então, o próximo view que eu estou mostrando aqui é um exemplo desse passo que eu coloquei para vocês. Então, a gente portou duas coisas aqui. A gente portou dentro do pacote Django Shortcuts, né, os atalhos do Django. Um deles a gente tem esse Render to Response, né, que basicamente ele é uma forma bem simplificada para você renderizar a resposta, né. Aqui a gente tem a definição do hello, a gente verifica se o método da requisição é post. Se for post, ele vai criar um formulário novo e vai pegar os dados vindos da requisição. Se o formulário for válido, ele, pelo próprio form, ele invoca o save e salva o registro. Esse save nada mais que uma forma dele invocar o próprio save do modelo. Lembra aquele model form que eu coloquei para vocês? Ele basicamente está invocando o save da questão, né? Se você criar um Django form e não um model form, aí, nesse caso, você precisa realmente implementar um método save, o que você achar melhor. E aí, quando for salvar a questão, basicamente eu retorno uma página de sucesso. Se não for post, então eu vou subentender que isso é um get. Então, se for um get, ele cria um formulário vazio e ele retorna a resposta, renderizando essa página form.html. E eu mando pelo contexto da página, né, o formulário para ser renderizado lá. Esse aqui é um exemplo de um Class Based Views, né?
Pode ter casos em que você precisa criar um tipo de view, por exemplo, até o próprio CRUD, e que você vai perceber que o CRUD ele segue o mesmo procedimento de criar, editar, deletar. E com o Function Based Views você não consegue usar as vantagens da orientação a objetos como uma herança, né, composição, para você reutilizar o código. Então, com o Django você pode criar views baseadas em classes nesse caso. Então eu estou usando uma view genérica que o Django já traz algumas, né? Eu estou usando uma view chamada Create View. Então todo aquele passo que eu mostrei para vocês, ele já está implementado por trás. Então eu crio uma nova view, eu herdo do Create View, e aí, se vocês forem vendo pela documentação, ele só pede para que você mande o question, né, a própria entidade e os campos que você quer que persista. E aí, automaticamente, ele já vai tratar isso na tela para você. Se você quiser customizar esse formulário, você pode usar a própria classe de formulário que a gente criou anteriormente. Isso aqui são coisas bem básicas, então qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisa aprofundar, é só você seguirem esses links que estão no rodapé dos slides, que lá vocês vão ver todas as informações lá. E aqui são alguns exemplos de views que o próprio Django já oferece para você. Os templates são basicamente uma forma de você você pode definir algumas lógicas, alguns tratamentos de renderização na tela nos HTMLs do seu projeto. Então aqui essas são só algumas definições de como você pode imprimir e acessar alguns valores, por exemplo. Lembra aquele form que eu botei? Ele entra no contexto do template, né? Então ele fica no contexto da resposta lá que a view manda. E aí no próprio template você consegue acessar as informações dessa forma. Então se eu mandar um first name, por exemplo, uma string simples, se eu quiser imprimir na tela, eu uso essa anotação de chave-chave, o nome da variável, e aí eu fecho. E aí embaixo você tem alguns exemplos de como você pode usar. Você pode usar como um dicionário, né? É como se fosse, ele é um tipo de dado, tipo, por exemplo, um hash map do Java, né? Esse dicionário é um tipo de dado nativo do Python. Se você quiser acessar o valor, né, dessa chave, eu uso o próprio nome da chave. Eu tenho também, por exemplo, como acessar um objeto. Por exemplo, o nosso próprio form ele é um objeto. Eu posso colocar um form.questionText para renderizar o campo de texto da questão. Então eu posso usar essa anotação aqui, eu posso usar o form.questionText, que ele vai fazer aquilo que eu preciso. Como também você pode também retornar o valor de uma lista através do acesso pelo índice dele também. Aqui são exemplos de algumas tags por template que você pode usar, né? Que já são comuns, por exemplo, para quem trabalha com JSP, para quem trabalha com o Twig do PHP, não é muito diferente. Então você tem a opção de usar a estrutura de decisão e a estrutura de repetição também nos templates. Você tem mais detalhes nisso na documentação. Outro ponto também que é bem interessante no Django é que você também tem a herança de templates. Então, por exemplo, tem um template base, que ele vai ser o esqueleto do meu projeto, e dentro dele eu posso definir blocos, né, em que outros templates que forem enredar esse esqueleto podem preencher esses espaços vazios. Então, no nosso caso, a gente tem um bloco content que define o conteúdo, onde vai definir o conteúdo dessa página. Se a gente for em um outro arquivo aqui, a gente cria um novo HTML, a gente define que ele estende de base HTML, e aí dentro do bloco do conteúdo, do bloco content, a gente define a nossa lógica, a nossa implementação que a gente precisa. Que aí quando ele for renderizar, né, quando você for verificar na tela, no HTML, ele vai parecer como se fosse um único HTML. Bom, no Django você tem várias ferramentas, né?
Você tem, como eu falei, as próprias aplicações do Django Contribui, você tem o painel de administração, você tem autenticação, várias outras coisas. Eu recomendo darem uma olhada na documentação. Tem também um site chamado Django Packages. Ele é basicamente um site em que você pode pesquisar todo e qualquer tipo de aplicação que já fizeram. Então, aplicação de comentários, aplicação de blog, a aplicação, por exemplo, de tratamento de corte de imagens. Tudo que você imaginar você acha no Django Packages. Então, o Django, por ter uma arquitetura que torne um escopo muito menor e muito mais plugável, mais modular, ele te dá essa possibilidade de você criar aplicações reutilizáveis. Então o Django Packages tem todo um acervo dessas aplicações. E também você tem um pouco parecido com isso, mas é esse projeto do Awesome Django. Então é meio que uma curadoria de aplicações escolhidas a dedo que são muito boas para você usar nos projetos. Então, sei lá, módulos que você vai trabalhar com REST, módulos que você vai trabalhar com tipo de blog, você quer criar um CMS, você pode usar essas aplicações aqui para você definir um projeto com CMS. Então, você tem várias aplicações que são escolhidas a dedo nesse Awesome Django. Bom, essa gravação ele traz uma visão bem rasa da ferramenta, né? Tanto do Python quanto do Django. O intuito dessa gravação, o intuito dessa palestra para realmente colocar o interesse de vocês procurarem mais sobre essa ferramenta, sobre esse framework, né? É um framework que tem sido muito usado em vários projetos, né? Para quem começa a trabalhar com Python, principalmente na área web, acaba entrando principalmente com o Django, conhecendo bem o Python através do Django. Tem muitas vagas de emprego que você trabalha com Django, tanto aqui como lá fora. Enfim, então tem muitas coisas que vocês podem aprender com o Django, principalmente na documentação, que é uma documentação muito bem feita, muito simples, né? Então, assim, é uma visão bem geral para vocês ficarem bem curiosos. Então, esse vídeo e os fontes que eu coloquei aqui nos slides, né, desse pequeno projetinho, eles vão estar disponíveis no site do evento. Então, quem for assinante vai estar disponível essa gravação aqui, né? Então é isso, gente. Aqui tem o endereço do meu site, né, que é o blog que eu posto algumas coisas lá. E também tem o meu perfil também no GitHub, que tem vários projetos lá open source que eu contribuo, e muitos deles em Django, e qualquer coisa vocês podem me chamar lá, tem todo o meu e-mail, tem tudo lá. Então é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, essa palestra só traz uma visão básica. Eu espero que traga para vocês uma curiosidade para que vocês possam pesquisar e aprofundar e até criar projetos com Python e Django, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.